Esses dias que vocês estão aqui, nesta conferência, alcance mais. Diga para quem está ao seu lado, alcance mais, irmão. Não se satisfaça, querido, né? Quando eu ouço essa palavra, né, essa frase, alcance mais, é o Espírito Santo nos desafiando a não nos acomodarmos no lugar aonde estamos ou da maneira em que estamos, porque Ele sempre tem mais. Diga para quem está ao seu lado, Deus sempre tem mais. Amém? Agora, o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ele é um paradoxo, né? Porque o tema da mensagem é perder para ganhar. Fala para quem está ao seu lado aí, perder para ganhar. Perder para ganhar, irmão. Eu vou ler com vocês aqui Filipenses, capítulo 3, verso 12. Que diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, ore ao Senhor, peça para que Ele fale ao seu coração de uma forma poderosa hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te louvo, porque foi o Senhor que nos trouxe a esta casa de oração nesta noite. Obrigado, Deus, porque nada fizemos para merecer esta dádiva, esse privilégio, Senhor. Pelo contrário, se fôssemos ser julgados, ó Deus, nós estaríamos tão distantes desse lugar. Mas a Tua graça, o Teu amor tem nos alcançado, e o Senhor tem nos atraído à Tua presença. O Senhor tem nos transformado dia a dia, para que nos apresentemos diante de Ti a cada dia, Senhor, de uma maneira nova, de uma maneira aperfeiçoada, porque nós temos um objetivo, Senhor, e o nosso objetivo é o de estar na Tua presença por toda a eternidade. Senhor, de muitas maneiras o Senhor confirmou no meu coração aqui neste culto a mensagem desta noite, e eu peço que o Senhor me dê graça, para que a maneira que esta mensagem será transmitida alcance todos os corações, Senhor. Que eu fale de forma clara, de forma objetiva, esclarecedora, e que todos aqui sejam edificados por esta mensagem de hoje. Para o louvor do Teu nome que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? E com glória a Deus junto. Aleluia, aleluia. Queridos, quando eu ouvi esta frase, alcance mais, a primeira coisa que vem na nossa mente, no nosso coração, é algo natural, né? A gente não pensa em algo espiritual imediatamente. Alcance mais, o que é mais que eu posso alcançar? E vou ser saudosista aqui hoje, André, porque a sua presença, né, me traz muitas memórias do passado. E eu me lembro que o pastor Jorge fez uma campanha lá na sede uma vez, era a campanha do impossível. Só que como nós fazíamos muitas campanhas na igreja, eu cheguei na igreja e, nossa, hoje é a campanha do impossível, o que eu vou pedir? Eu já tinha pedido tanta coisa para Deus em tantas campanhas que a gente fazia, que eu estava sem ter o que pedir naquele dia. Aí eu falei, já que é para pedir alguma coisa, eu vou pedir um terreno. Eu pedi um terreno, André. Vocês acreditam que em 3 semanas de campanha eu comprei um terreno? E o mais engraçado, pastor André, é que quando chegou no final da campanha, eu fiquei pensando, o que é mesmo que eu pedi? O que é mesmo que eu pedi? Porque assim, eu pedi por pedir. E quando me veio a lembrança, eu falei, nossa, eu pedi o terreno. E aí eu fui fazer a conta, já fazia 1 mês que eu tinha comprado o terreno. Eu falei, gente, que coisa extraordinária, porque naquele tempo, comprar um terreno era algo impossível para mim, né? Mas me lembro que eu fui para Mojimirim, eu tinha uma motona, né, André? Sempre gostei de moto.
Fui com a minha CB 400 para Mogi Mirim. No meio do caminho, vi um tumulto lá na estrada. Eu parei para ver o que estava acontecendo. Era um monte de corretor lá, parando a gente para vender terreno. Aí ele me parou, falou, você quer comprar um terreno? Eu falei, mas não tem dinheiro. Eu falei, mas você tem essa moto. Eu falei, mas vocês pegam a moto? Eu falei, pega. Então vamos ver o terreno, então. Eu fui de Mogi Mirim, irmãos, a pé, para minha casa, com uma pastinha assim, ó, feliz da vida. Feliz da vida, porque eu consegui comprar um terreno dando de entrada a minha moto. A hora que eu cheguei em casa, minha mãe queria morrer, né? Falei, o que você fez com sua moto? Já ficou lá, comprei um terreno. E graças a Deus por isso, né? Temos o terreno até hoje, graças a Deus. Amém? Mas quando a gente pensa em alcançar mais, logo a gente pensa em algo material. Mais um carro, mais um emprego, mais uma empresa, mais um patrimônio, não é verdade? E, na verdade, o mundo de hoje, ele nos empurra para isso. A nós pensarmos no que mais podemos ter, no que mais nós podemos obter, para que a nossa vida aqui na terra seja, digamos, um pouco mais feliz. E às vezes a gente acredita mesmo que qualquer bem nessa terra pode nos trazer felicidade. Mas eu posso dizer para você, meu irmão, com toda certeza, conheço pessoas milionárias, já convivi com pessoas assim que não sabem quanto dinheiro tem, e são infelizes, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo andando de Ferrari, mesmo tendo fazenda, mesmo morando em mansões, são infelizes, porque nenhum bem, nenhum patrimônio pode trazer para nós felicidade. Pode trazer algum contentamento por algum tempo, pode trazer a sensação de uma conquista, de ser bem-sucedido, mas, irmão, isso passa, isso acaba, quando uma enfermidade bate na porta de casa, quando um problema no relacionamento conjugal aparece, quando uma circunstância qualquer acontece, o dinheiro não vai ser suficiente para trazer estabilidade para essa pessoa novamente. E quando eu li essa passagem do apóstolo Paulo, falando sobre aquilo que ele gostaria de alcançar, ele não havia alcançado ainda, é o que ele diz aqui, eu entendi que há algo muito mais precioso do que qualquer coisa nessa terra que Paulo buscava. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era uma pessoa sensacional. Antes de ter o encontro com Jesus, ele já era alguém extraordinário. Ele era um homem reconhecido pelo seu zelo. E aqui estou falando de um homem que escolheu, né, como, não uma profissão, mas um caminho que ele decidiu seguir foi pelas Escrituras, não é? Apesar de a Bíblia, né, nos ensina que ele tecia tendas, né? Ele fazia tendas, talvez ele tinha uma empresa de tendas, não sei, a Bíblia não diz nada disso, mas a Bíblia diz que ele tinha essa habilidade, mas as suas principais características não estavam naquilo que ele sabia fazer para ganhar dinheiro, mas a Bíblia diz que ele era muito reconhecido por causa do seu zelo com as coisas de Deus. Então, ele era uma pessoa muito rigorosa, ele era uma pessoa reconhecida pela sua obediência a Deus, sua obediência aos mandamentos. Ele era um homem que era reconhecido socialmente, porque ele havia conquistado o título de cidadão romano. Só para a gente ter uma ideia aqui, alguém tem alguma cidadania de um outro país aqui? Tem alguém? O senhor é cidadão de qual outro país, querido? Alemanha. Não dá um orgulho, irmão? Não dá um orgulho? Hã? É mais ou menos isso, irmão. É mais ou menos isso. A pastora Jussara era descendente de italianos, né? E vira e mexe, ela fala para mim assim, eu tenho vontade de um dia ser cidadã da Itália.
cidadã romana, né? Como Paulo. Então, Paulo, ele tinha conquistado, né? Comprado ou adquirido por causa de seu pai, de alguma maneira ele conseguiu esse título, e isso dava para ele um status, né? Ele era discípulo de um homem muito famoso chamado Gamaliel, né? Um dos grandes rabinos lá de Israel na sua época. A Bíblia diz, né? Mostra que ele falava muitas línguas, né? Ele falava o latim, ele falava o grego, ele falava o hebraico e ele falava o aramaico. Pensa num homem poliglota, hã? Que coisa linda, não é verdade? Homem, uma formação extraordinária. E como havia, naquele momento, né, no momento da vida de Paulo, uma coisa estava em moda. Sabe o que estava em moda? Matar crente. Estava em moda perseguir cristão naquela época. Estava em moda caçar cristão. E aí Paulo falou, eu também vou. E ele se voluntariou para sair pelos territórios conquistados pelo Império Romano, para buscar os crentes, perseguir os crentes e colocá-los na prisão. Para nós isso parece algo muito ruim, mas naquela época era uma honra prender um crente, era uma honra perseguir a igreja. Então Paulo, na sociedade onde ele estava, irmão, ele estava lá no topo. Ele era um cara muito conceituado, uma pessoa muito admirada. Ele tinha acesso a tudo o que a sua posição poderia lhe oferecer. Mas sabe o que o Espírito falou ao meu coração? Que apesar de tudo isso, ele tinha um problema. Ele tinha uma questão que não estava bem. Ele era cego. Diga para quem está ao seu lado, Paulo era cego. Sabe quando a gente fica cego, irmãos? E agora eu vou falar de algo que o Espírito Santo me deu agora. Sabe aquela passagem da parábola do semeador, que Jesus diz que uma semente caiu entre os espinhos, e que aí então os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente? Irmãos, as coisas deste mundo, elas começam a crescer de tal forma ao nosso redor, que se nós não tomarmos cuidado, estas coisas nos cegam. Paulo estava cego. Paulo estava cego na sua riqueza, Paulo estava cego na sua fama, Paulo estava cego no seu zelo, Paulo estava cego na sua religiosidade. Paulo, irmãos, era o cara para todo mundo, mas não era nada para Deus. Mesmo sendo zeloso, mesmo indo na sinagoga todo dia, mesmo sendo um homem temente a Deus. A Bíblia diz que, certo dia, lá vai Paulo, né? Com a sua comitiva, feliz da vida, né? Em direção a Damasco, porque ele descobriu que alguns dos irmãos tinham fugido para Damasco. E vai ele na sua carruagem, vai ele no seu orgulho, na sua vanglória, para Damasco, para prender mais alguns cristãos que estavam lá. Porém, de repente, um resplendor surgiu diante dele. E a Bíblia diz que imediatamente ele caiu. Isso está lá em Atos capítulo 9, verso 4. Ele caiu no chão, caindo em terra. Uma voz disse para ele assim: Saulo, Saulo. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Por que você me persegue? Por que me persegue? Aí ele responde: mas quem é, Senhor? Quem está falando comigo? Eu sou Jesus, a quem você persegue.
O que aconteceu com Paulo, irmãos? Exatamente nesse momento, diante daquele resplendor, diante daquela luz, o que aconteceu com ele? A cegueira que veio nos olhos dele naquele momento, irmão, só revelou quem ele de fato era. Um cego. Um cego. Uma pessoa que não enxergava um palmo à frente. Que lia as Escrituras, mas não entendia aquilo que estava escrito nas Escrituras. Um homem tão zeloso, tão religioso, como todos os fariseus, ele era também um hipócrita, que cobrava dos outros aquilo que ele mesmo não entendia. E por não entender, ele não praticava. Amém? E nesse momento, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei imediatamente do filho pródigo. Porque quem era o filho pródigo, irmãos? Outro cego. Um outro cego, que encantado com as coisas que o mundo oferecia, encantado com as possibilidades que ele poderia desfrutar, longe da casa do pai, ele chega no pai dele e fala: pai, me dá tudo que é meu direito. E o pai dá para ele: filho, mas você tem certeza? Olha para tudo que está à sua volta. Mas ele não conseguia enxergar ali, naquele lugar onde ele estava, na casa em que ele morava, com a família que ele convivia, ele não conseguia enxergar. Ele só conseguia ver o que estava do lado de fora. E ele sai de casa. Você conhece a história. Depois de algum tempo, aonde estava o filho pródigo, irmãos? Rico, poderoso, reconhecido, perdeu tudo, meus irmãos. E a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 15, versículo 17, que caindo em si, o que isso significa? E abrindo os olhos, e enxergando, porque estava cego, e vendo aonde ele estava, irmãos, porque isso acontece com a gente, o pecado faz isso conosco, a gente vai indo e não percebe, mas quando você vê, você já está num atoleiro, você já está perdido, você está quase pelo pescoço, e a gente pensa, mas como eu cheguei nesse nível, como eu consegui chegar nesse estado tão deplorável que eu estou? Cego. As coisas desse mundo, irmãos, nos cegam. Cuidado, cuidado, cuidado. Diga para quem está ao seu lado: alcance mais. Alcance mais. Tanto o apóstolo Paulo, irmãos, como o filho pródigo, o apóstolo Paulo, quando caiu e ficou cego, ele começou a enxergar. E o filho pródigo, que teve os seus olhos abertos, quando ele estava comendo na mesa com os porcos. Os dois. O que eu estou fazendo? Como que eu cheguei nesse estado? Como um homem que gostaria tanto de servir a Deus, um homem que gostaria de caminhar com Deus com tanto zelo, com tanta dedicação, se afastou tanto do seu propósito, se afastou tanto daquilo que de fato a lei, a palavra transmitia para o homem. O choque que nós temos no caminho, quando descobrimos que temos dado valor ao que tem preço. Diga para quem está ao seu lado: não dê valor ao que tem preço. Amém, irmão? Não dê valor ao que tem preço. Pergunta para quem está do seu lado assim: quanto você custa, irmão? Está caro, está barato? Como é que está aí a situação?
Tem uns solteiros aí que tá falando assim: pastor, eu estou baratinho, estou em promoção. Não dê valor ao que tem preço. Não dê, irmão. Não dê valor ao que tem preço. Porque o que tem preço, a traça e a ferrugem vão consumir. Amém? O que tem preço, a traça e a ferrugem irão consumir. Nós descobrimos que nós damos prioridade ao que é passageiro. Não dê prioridade ao que é passageiro, irmão. Não dê prioridade ao que é passageiro. Já disse que depositamos o coração naquilo que a traça e a ferrugem consomem. Esse encontro com a realidade, talvez seja esse o propósito que o Senhor tem, através de mim, aqui com vocês nessa noite, é de repente interromper um ciclo, de repente te parar na estrada, de repente te abrir os olhos, para que você se dedique de fato ao que você deve se dedicar. Amém? Não coloque absolutamente nada à frente do nosso Senhor. Nada, meu irmão. Não coloque nada. Nada. Nada pode ser mais precioso. Nada deve ser mais importante. Esse encontro com Jesus, essa revelação, quando os nossos olhos se abrem no caminho, nos leva a corrigir a rota, nos leva a abrir mão do que até então era importante, para priorizar o que é essencial, a fim de alcançar algo que é mais precioso. Amém? E lendo, irmãos, essa passagem de Filipenses, eu comecei ao ler, eu falei, olha qual era a ambição do apóstolo Paulo. Eu falei do apóstolo Paulo, que foi um homem muito bem sucedido na sua carreira terrena, como judeu, fariseu e provavelmente até como empresário. Mas o apóstolo Paulo também teve uma carreira apostólica extraordinária, irmãos. Eu, pelo menos, não sei o pastor André, mas eu fico procurando referência em alguns seres humanos, porque o apóstolo Paulo para mim era anjo, não é? Assim, o nível intelectual, o nível de revelação, as experiências que ele teve, a maneira extraordinária que Deus usou o apóstolo Paulo enquanto ele viveu aqui na terra, parece para mim algo quase que inalcançável, não é? Basta ler suas cartas que você vai ver quantas coisas extraordinárias Deus realizou através dele. Mas interessante, irmãos, que nenhuma destas coisas contentava o coração do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz aqui no capítulo 3, versículo 12 de Filipenses que nós lemos, que ele diz que ele ainda não havia alcançado. Por isso que o apóstolo Paulo ainda entendia que a sua missão não estava completa. E o pior, se eu posso dizer, é que ele morre sem ter alcançado aquilo que era o objetivo dele. Mas isso é para o final da mensagem, senão eu coloco a cereja do bolo aqui, aí fica ruim, né? O apóstolo Paulo é extraordinário, mas olha só, a Bíblia fala que um jovem rico, um dia teve um encontro com Jesus. Esse jovem rico estava exatamente na mesma rota que o apóstolo Paulo estava. Esse jovem chega até Jesus e pergunta: Jesus, o que é necessário? O que é preciso para herdar o reino dos céus?
Jesus responde. Conhece os mandamentos? Alguém conhece os mandamentos aí? Amém? Ama a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo, honra teu pai e tua mãe, não é assim? Fazendo essas coisas, você vai herdar o reino dos céus. Aí o que esse jovem diz? Eu vejo o apóstolo Paulo, se não era ele, quem sabe estou tendo uma revelação aqui, né? De repente, aquele jovem fala assim, mas isso eu já faço, essas coisas aí eu já tirei de letra, essas coisas eu já pratico. Aí Jesus olha nos olhos dele, né? Estou te entendendo. Você quer ser perfeito. Tem alguém interessado em ser perfeito? Tem alguém? Glória a Deus pela vida do irmão. Ele quer ser perfeito. O outro irmão quer ser perfeito. Irmão, diga para quem está ao seu lado, queira ser perfeito. Querer, irmão, não tem problema nenhum. O problema é conseguir, mas querer, a perfeição pode ser um objetivo. O apóstolo Paulo fala sobre a estatura de varão perfeito. Então queremos eu apertei sem querer. Nós devemos buscar alcançar a estatura de um ser, de uma pessoa perfeita. E quem é a pessoa perfeita que é a nossa referência, irmão? Jesus. Então é a estatura de Jesus, não é? Até numa outra pregação que o Senhor me deu há algum tempo atrás, eu preguei sobre isso, irmão. Não fica se comparando a mim, não. Se compara a Jesus. Amém? Amém? Se compara a Jesus. Olha para Ele, porque eu estou olhando para Ele também. Amém? É a estatura dele que nós devemos alcançar. Agora, este jovem, né? Fala, então, você quer ser perfeito? Jesus pergunta para ele. Aí Jesus coloca a seguinte condição: vende tudo o que você tem, distribua para os pobres, e faça o quê? E segue-me. Porque não adianta, irmão, também vender tudo que tem para aparecer, né? Para todo mundo falar, lá, o que o fulano fez. Igual o Ananias, né? Igual Ananias e Safira. Não adianta fazer isso. E a Bíblia diz que quando Jesus diz essas palavras para esse jovem rico, o que ele faz? Ele começa a se afastar, sai de fininho, não é? Sai de fininho, se mistura com a multidão. Por quê, irmão? Porque o coração dele estava naquelas coisas. Estava nos seus bens, estava no seu patrimônio. E ele não entendia que Jesus tinha algo maior e melhor para oferecer para ele. A vida, a fé daquele jovem se resumia nas bênçãos que Deus poderia dar, materialmente falando para ele. Mas o que Deus tem de maior valor, irmãos, não está nesse plano material que nós vivemos, está no reino espiritual, está no Senhor. A Bíblia nos orienta a amontoar tesouros no céu. Amém? Você trocaria as suas riquezas terrenas para alcançar tesouros no céu? Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Porque Jesus já me pediu coisas dessa terra que eu não dei. Eu, pastor Júnior, o Senhor já me pediu coisas para mim dessa terra que eu não tive coragem de dar. Porque às vezes o Senhor nos coloca em algumas situações para que a gente
perceba, que a gente tem muito a melhorar, tem muito a desapegar. Amém? Paulo, ao ter os olhos abertos, escolheu perder tudo o que havia conquistado para conquistar. Vou repetir essa frase para você. Paulo, ao ter os seus olhos abertos, escolheu perder tudo o que havia conquistado para conquistar. Ou eu poderia trocar: Paulo escolheu perder tudo o que ele havia alcançado para alcançar mais. Para alcançar mais. Para alcançar mais. Diga para quem está ao seu lado: alcance mais. Alcance mais. Acho linda esta frase que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim no versículo 7: o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. O que antes para ele era algo extraordinário, era algo que enchia o coração dele, era algo que deixava ele, de repente, ele considerou perder para ganhar com Cristo. E há uma frase que ele diz aqui: aquilo para o que fui também preso. Irmãos do céu, o apóstolo Paulo era um homem livre. Amém? O que é um homem livre, querido? É quem pode fazer aquilo que quiser, sim ou não? Amém ou não amém? Uma pessoa livre é aquela pessoa que pode ir, ouvir de onde quiser. É uma pessoa que pode falar tudo o que quiser, sim ou não? Mas Paulo fez a opção de, ao invés de ser livre, se tornar preso. Ele mesmo entrou na prisão, fechou a cela, passou o cadeado e jogou a chave fora. Qual era o nome da prisão, irmão? Qual era o nome da prisão de Paulo? Jesus. Jesus. Paulo escolheu ficar preso em Jesus. Preso em Jesus. Ele abriu mão até da liberdade. Aí eu pergunto para você: liberdade tem preço ou tem valor? Tem valor, irmão. Olha que extraordinário isso. Paulo abriu mão até do que não tem preço, para permanecer preso com Cristo. Nesse capítulo 3 de Filipenses, agora Paulo escreve, e ele não é mais aquele menino que via na morte de Estevão algo para comemorar. Você se lembra de Paulo? Quando ele estava ao lado, cuidando das roupas das pessoas que apedrejavam Estevão? Naquele momento, era uma realização para Paulo ver o apedrejamento daquele homem. Mas era um menino. Agora Paulo não é mais aquele menino. Nem também era o doutor na lei, tão admirado na sua religião. Agora Paulo não estava preocupado em ficar bem na fita com os sacerdotes, ficar bem na fita com a sociedade. Pelo contrário, Paulo perdeu sua reputação, irmão. E há uma frase que eu e a pastora Jussara, a gente gosta muito, né? Jesus, irmãos, no tempo dele, era um homem sem reputação. O que é uma pessoa sem reputação?
Quando eu servi ao exército, o nosso subtenente sempre falava assim: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Jesus andava com quem, irmão? Quem eram os companheiros de Jesus? Só gente boa, né? Só gente boa. Era ou não era? Um pior que o outro, né, meu irmão? Né? Começando por Judas. Só gente difícil. Então Jesus era um homem que andava no meio dos pecadores, no meio de pessoas que não eram estimadas na sociedade. Jesus era um homem que ele não considerava a sua reputação, ele não queria ficar bem na fita. Assim Paulo também se tornou. Paulo se tornou tal nesse aspecto, irmãos, que até com os gentios ele se assentava. Brigou com Pedro por causa disso. Até com os gentios, Paulo se assentava para pregar o evangelho. Também não era mais aquele homem que se vangloriava pelo seu bem-sucedido ministério, que desenvolveu ao longo de sua carreira. Mas ele confessava que aquilo que ele ainda buscava não havia alcançado. Ele diz assim, no versículo 13, do capítulo 2 de Filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, vou fazer uma pergunta para você. Qual é a vocação de Deus em Cristo Jesus? Pergunta difícil, pastor? É pergunta para vestibular, viu, irmãos? Qual é a vocação de Deus em Cristo Jesus? E a passagem que vem ao meu coração para responder isso, está lá em João 10:10. Fácil, né? O diabo veio senão para roubar, matar e para destruir. E Jesus veio para quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom, então a vocação de Deus em Cristo Jesus, no contexto da minha interpretação pessoal aqui, é dar... Olha eu com o botãozinho. É dar vida e vida em... O que é vida abundante, irmão? Eu vou te responder. É vida eterna. Diga para quem está ao seu lado: vida abundante. É vida eterna. É vida eterna, irmão. A vocação de Deus em Cristo é nos dar vida eterna. Agora, algo lindo, né? Algo lindo que o apóstolo Paulo diz aqui, eu quero ler com vocês, versículo 11, do capítulo 3, vamos ler o 10 também, aliás, vamos lá para o 9, vai. Filipenses capítulo 3, verso 9, diz assim: que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo
e o poder da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aqui o versículo 11 é a resposta, irmão. O que Paulo ainda não havia alcançado, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Sabe o que Paulo estava tentando, irmãos? Sabe o que Paulo estava se esforçando? Eu posso dizer que Paulo se esforçava de duas formas. A primeira era que a palavra de Deus se espalhasse por todo o mundo, para que o maior número de pessoas fossem salvas, por meio do evangelho pregado, através dele. Mas ele pessoalmente, ele tinha um único objetivo na sua vida: ressuscitar dentre os mortos. Eu confesso, irmão, que até essa mensagem eu não pensava muito nesse objetivo, não. Eu só pensava em ir para o céu. Eu só queria ir para o céu. Mas o apóstolo Paulo diz que a sua obstinação, o seu principal desejo, a sua maior ambição, o seu maior desejo, aquilo que ele mais buscava, era que um dia ele ressuscitasse dentre os mortos. Ele já ressuscitou, irmão? Já ou não? Não, ainda não. Mas eu não tenho dúvida que ele vai ressuscitar. Amém? Assim como o nosso Jesus primeiro ressuscitou, todos aqueles que morrerem com ele. Tem alguém aí que já morreu com Jesus? Eu já. Quantos batizados nós temos aqui nessa noite? Irmão, então você é um morto-vivo. Essa é a realidade do batismo, irmãos. Quando nós confessamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador e somos batizados, nós somos sepultados com Ele, para que assim como Ele ressuscitou dos mortos, pelas águas do batismo, nós também ressuscitamos juntamente com Ele. Simbolicamente isso já aconteceu. E sabe quando os irmãos cantaram aqui: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia.
Irmão, o que realmente importa? Pergunta para quem está do seu lado aí, o que realmente importa? Tem uma alma que eu ganhei para Jesus, ele me veio à memória agora. O Senhor me usou para tirar esse homem de um lugar terrível. Ele estava preso no alcoolismo. E ele só descobriu que eu tinha levado ele para uma clínica de recuperação no outro dia. Porque eu peguei ele não via nada. E já fazem mais ou menos 10 anos que esse irmão está recuperado do alcoolismo. Mas, aproximadamente 1 ano ele descobriu um câncer. Ele tirou o primeiro tumor. E agora nessa quinta-feira ele fez uma nova cirurgia. E o médico disse que o câncer já se espalhou por todo o corpo dele. E eu tenho no meu coração que eu vou ficar ao lado dele até o último suspiro. Ele não é mais minha ovelha. Mora em Mojimirim agora. Mas eu me considero ainda pastor dele. E sabe o que alegra o meu coração, irmão? Não é o fato dele estar doente. É o fato que ele vai para o céu. Esse é o fato. Jesus morreu para isso, querido. Jesus morreu, deu a vida dele para isso. Para nos dar vida. E vida, sabe o que esse meu amigo tem? Hoje, com o câncer em todo o seu corpo, ele tem vida abundante. Querido, eu não sei qual é a sua realidade, talvez uma enfermidade, ou quem sabe você esteja atravessando por dificuldade financeira, ou quem sabe você está passando por um problema na sua família. Mas uma coisa eu posso dizer para você com toda a convicção, irmão: se você tem Jesus, mesmo na tempestade, você tem vida abundante. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Isso é importante, irmão. Dedique a sua vida a isso. Busque com mais fervor isso. Dentro do ministério, não é, pastor André? A gente precisa de pessoas que vistam a camisa com a gente. Pastora Deusa precisa de mulheres que vistam a camisa com ela. Nós somos pastores já há algum tempo, não é? Um bom tempo. E muitas vezes nós pegamos alguns irmãos ou a igreja meio que saindo da rota. Não saia da rota, irmão. Não saia da rota. Não concentre seus esforços, não concentre o seu coração em conquistar coisas desse mundo. Tudo vai ficar, irmão. Tudo vai ficar. Cuidado para você não ficar também. Cuidado para você não ficar também. Cuidado, irmão. Cuidado, cuidado. Faça como o apóstolo Paulo. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Nosso alvo é o céu, é a sua glória, é a presença do nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus com toda a sua força. Pastor André. Amém. Fique de pé, querido. Pastor André está me abençoando aqui para orar por você. Queridos, feche seus olhos.
aonde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Feche os olhos. Feche os olhos. O Senhor nos chamou para a salvação. Apesar dele nos salvar de muitas coisas dessa terra, suprindo muitas de nossas necessidades, a principal necessidade que um homem, que uma mulher tem, é de salvação. Me permita, pastor André, se houver alguém aqui que ainda não confessou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você ainda não abriu mão da sua liberdade para ficar preso com Jesus, ou preso em Jesus, se você ainda não abriu mão dessa vida terrena, e você gostaria de fazer isso nessa noite, eu gostaria que você levantasse a sua mão aonde você está, para que eu possa orar por você. Glória a Deus. Agora é com os crentes que eu vou falar. Ô crente, onde está seu coração? Ô crente, o que é prioridade para você nessa terra? Quanto tempo você tem se dedicado para Deus? Isso já fala muito sobre você. Quanto tempo no dia você dedica para Deus? Quanto do seu dinheiro você investe na obra de Deus? Me perdoa, querido, o que eu vou falar agora, mas se você não é nem dizimista, está ruim demais. Sabe por que o dízimo foi instituído, irmão? Para te provar, porque Deus não precisa do seu dinheiro, é só para saber se você é um jovem rico ou se você está mais próximo do apóstolo Paulo. Cuidado. As nossas atitudes, a forma como nós praticamos o Evangelho, revela quem nós somos, irmãos. Eu não estou aqui para te julgar, porque eu também tenho tanta coisa para corrigir na minha vida ainda. Mas nessa noite eu creio que o Espírito Santo está fazendo algo lindo no coração de algumas pessoas aqui. E se o Espírito Santo tocar no seu coração para que você venha aqui à frente, para ter um momento de oração, talvez de arrependimento, eu quero te dar essa liberdade, só se você quiser. Então fique com seus olhos fechados, onde você está mesmo. Querido Espírito Santo,
para a realidade do teu reino, para a realidade do propósito. Que o Senhor enviou Jesus a esta terra. Senhor, eu sei que o Senhor ressuscitará cada um de nós. Nós já estamos experimentando um pouco desta ressurreição, mas chegará um dia em que o nosso corpo corruptível será substituído por um corpo glorioso, um corpo que a traça não irá consumir. Pelo contrário, um corpo que não sentirá qualquer afeto ou atração para o pecado. Nós teremos um corpo que nos atrairá para a tua presença. Ah, meu Deus, o Senhor conhece cada pessoa aqui nessa noite. Eu suplico no nome de Jesus, Espírito Santo, você que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta, que nos exorta, nos admoesta. Ó Espírito Santo, ministra sobre nós, transformando-nos de glória em glória, para que nos tornemos cada dia mais parecidos com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, o nosso amado Jesus. Seja a Ele a honra, seja a Ele a glória, seja a Ele o louvor, toda a nossa adoração. Amém. Aplauda e glorifique o nome do Eterno.